Quinto ano, tudo bem? Espero que sim. Vamos lá dar continuidade em ciências. Capítulo 5, grupo 3, da página 168. Nesse capítulo, nós vamos falar sobre desenvolvimento sustentável. Olha, eu coloquei em vermelhinho ali no vídeo, ele visa a harmonia entre o desenvolvimento econômico, que é o que se gasta, o que se produz, e o meio ambiente, tá? Então, vamos começar a ler. A sociedade atual vive em um cenário delicado, no qual precisamos preservar o planeta e, ao mesmo tempo, fazer uso dos recursos naturais que ele nos oferece. O desenvolvimento e a preservação ambiental podem caminhar juntos. O desenvolvimento tecnológico da luz elétrica é um exemplo de desenvolvimento socioeconômico caminhando em harmonia com o ambiente. Observe as imagens a seguir. Por quê? Então, olha lá. Nós temos uma vela, uma lâmpada incandescente, uma lâmpada fluorescente e uma lâmpada de LED. Olha em verdinho aí embaixo da imagem. A vela é uma das formas de se obter energia luminosa, Depois foi inventada a lâmpada incandescente, que gastava muita energia elétrica para gerar energia luminosa. Quer dizer, essa segunda lâmpada aqui, ela gastava-se muita energia elétrica. Então, não estava tendo um desenvolvimento sustentável. Da vela passou para essa lâmpada, nos dava energia elétrica, porém gastava-se muito. Com as lâmpadas fluorescentes, que é essa terceira aí da imagem, houve uma redução no gasto de eletricidade. Quer dizer, com a tecnologia, com o desenvolvimento, foi se melhorando, tá? A lâmpada de LED é mais moderna e limpa, pois gera menos poluição atmosférica em seu processo de fabricação, além de ser mais eficiente na transformação de energia elétrica em energia luminosa. Então, aqui, o desenvolvimento econômico e o meio ambiente caminhou junto. Teve uma harmonia aí. Por quê? Da vela passou para a lâmpada incandescente, gastava-se muita energia elétrica, e foi mudou para a lâmpada fluorescente e depois para a lâmpada de LED, que ela é mais o quê? Econômica, né? E mais sustentável, tá? Porque ela não agride tanto o meio ambiente. Em 1987, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas emitiu um relatório que divulgou o conceito de desenvolvimento sustentável, criado para discutir e propor maneiras de conciliar o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental. Quer dizer, o desenvolvimento econômico e a conservação do meio ambiente têm que estar em harmonia. Esse conceito diz que desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Quer dizer, eu posso usar, só que sem esgotar. Eu vou estar tendo um desenvolvimento sustentável, porque eu vou estar usando de uma maneira consciente. Em princípio, parece um impasse, porém vemos que existem caminhos que nos permitem conciliar o desenvolvimento com a conservação ambiental. Então, de uma forma resumida, nós podemos dizer que um desenvolvimento sustentável é aquele que não causa o esgotamento dos recursos naturais do nosso planeta e nem a poluição exagerada, né? Alcançar o desenvolvimento sustentável, sem dúvida, não é uma tarefa fácil. O primeiro ponto para isso é entender que os recursos naturais do nosso planeta não durarão para sempre, ou seja, os recursos são finitos. Nós já falamos isso em sala de aula, lembra? Se nós usarmos de uma forma errada, eles vão o quê? Acabar. Quando entendemos esse ponto, fica mais fácil compreendermos que precisamos agir de maneira responsável para que nossas ações de hoje não afetem o futuro do planeta, que as futuras gerações tenham os recursos naturais como nós temos hoje, de uma forma sustentável, boa e que não acabe, né? Aqui eu coloquei para vocês sobre a importância, né, do desenvolvimento sustentável. Ela é bastante simples. Se não adotarmos medidas sustentáveis, faltarão recursos naturais no futuro, o que nós já falamos em outras aulas e agorinha mesmo no vídeo. Precisamos utilizar os recursos de maneira consciente para não afetar as gerações futuras. Caso contrário, essas que são as gerações futuras, enfrentarão escassez de alguns produtos, bem como um aumento de preço em decorrência dessa redução.
Então, eu coloquei mais um lembrete ali, ó, uma frase de Mahatma Gandhi, né? A Terra tem o suficiente para todas as nossas necessidades, mas somente o necessário. Quer dizer, se não usarmos somente o necessário, um dia pode vir a acabar. Para atingir um desenvolvimento sustentável, devemos mudar nosso comportamento em relação ao meio ambiente e reavaliar nossa posição diante das relações de consumo. Será que realmente o que compramos é necessário? Será? Será que as minhas atitudes individuais são nocivas ao meio ambiente? Além do entendimento individual, o governo e as empresas necessitam compreender também a necessidade de se adotar medidas que visam diminuir os impactos causados por nós no meio ambiente. Quer dizer, será que eu consumo realmente somente aquilo que eu preciso? Ou eu consumo além daquilo que eu preciso? Seja de vestuário, seja de objetos eletrônicos, do que for. Será que eu consumo somente o necessário? Será que eu compro somente o necessário? Né? Então, nós temos a obrigatoriedade de rever nossos conceitos, inclusive o governo, né? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre reflorestamento e recuperação de ambientes degradados. O reflorestamento permite recuperar grandes áreas desgastadas do solo, trazendo de volta a fertilidade em regiões consideradas improdutivas. Quer dizer que elas já não davam mais aquilo que plantava, não conseguia produzir mais. A qualidade do ar também se beneficia, uma vez que áreas verdes aumentam a umidade do ambiente, equilibrando o clima local e favorecendo assim a dispersão de poluentes atmosféricos. Os corpos d'água também se beneficiam da presença de cobertura vegetal, pois recebem mais matéria orgânica proveniente das matas, o que contribui com a nutrição dos seres aquáticos e com a retenção de sedimentos que provocam o assoreamento. Por meio de pesquisas científicas, identificou-se que o plantio para reflorestamento deve ser feito com quantidade e variabilidade ideal de mudas, além de manter um espaço adequado entre elas, quer dizer, com bastante variedade, né? Não precisa ser só de um tipo de planta, pode ser vários. Todos esses cuidados requerem um planejamento rigoroso do plantio para garantir a regeneração e a manutenção das florestas em menor tempo e com baixo custo. Na medida do possível, também podemos contribuir plantando e incentivando o plantio de árvores em nossas casas, calçadas, escolas, praças, etc. Além de cuidar das árvores, que proporcionam proteção ao solo, nos dão sombra, frescor e até alimentos, né? Então, o reflorestamento é uma ação ambiental que visa repovoar áreas que tiveram a vegetação removida pelas forças da natureza, que podem ser incêndios, por exemplo, ou ações humanas, né, que o homem fez, que são queimadas, exploração de madeira, expansão de áreas agrícolas, né? Então, tá aí algumas formas para se reflorestar. Plantar bastante, diversas, né, variadas, e nós mesmos em casa podemos começar. Né? Podemos plantar na frente de casa, incentivar os tios, parentes, amigos, né? Redução do consumo. Outra maneira de preservar e recuperar o ambiente é a diminuição do consumo de produtos industrializados. Dessa forma, reduz-se a exploração dos recursos naturais utilizados como matéria-prima na fabricação de produtos de consumo, além de diminuir o uso de combustíveis necessários para essa produção. Quando damos preferência aos produtos feitos próximos de onde vivemos, contribuímos com a redução de poluentes atmosféricos liberados pelos transportes desses produtos e reduzimos a necessidade de embalagens industrializadas. Porque se eu usar produtos que fazem aqui na nossa cidade, vamos supor, eu vou evitar embalagens de produtos que venham de fora, industrializados, e evitar que esses caminhões venham mais vezes para a nossa região, que eles rodem mais, né, nas pistas. E aí, no caso, vai poluir menos. Eu vou estar evitando isso, né? Então, olha lá, reduzindo o consumo de produtos industrializados, estamos ajudando o ambiente de várias formas, evitando que os veículos que levam esses produtos até os supermercados poluam menos, e também pelo fato de estarmos colaborando para reduzir a produção de lixo, né, referente às embalagens desses produtos, que muitas vezes demoram muito tempo para se decompor no solo. Tá? Energias limpas. Volta lá na apostila. Não existe fonte de energia totalmente limpa, que não cause nenhum impacto ambiental, pois todas as formas de energia geram algum tipo de poluição.
As principais formas de energia limpa são eólica, solar, geotérmica e hidráulica. Nós já vimos lá atrás. Todas elas causam algum impacto ambiental, mesmo que pequeno, porém não interfere na poluição atmosférica em nível global, como a queima de combustíveis fósseis. Então, elas não lançam poluentes na atmosfera, mas causam algum impacto ambiental, mesmo que pouco, em relação às outras formas de fornecer energia, tá? Aqui nessa página, nós vamos começar a ver sobre o descarte e a reciclagem. No Brasil, cada habitante produz em média 387 quilos de resíduos por ano. Pessoal, cada habitante, cada pessoa, em média, 387 quilos de lixo. Pensa, é quilo, hein? Mais de 50 mil toneladas de resíduos são despejadas diariamente em lixões a céu aberto, representando um risco à saúde e ao ambiente. Vocês já viram isso no quarto ano. Observe na tabela a seguir o tempo que alguns resíduos levam para se decompor, podendo causar danos ambientais. Olha lá, o jornal demora de 2 a 6 semanas. Nós já vimos isso também no quarto ano. Tecido, de 6 meses a 1 ano. Cigarro demora 2 anos. Um palitinho de fósforo demora 2 anos. Chiclete, 5 anos. Tampinha de garrafa, de 100 a 500 anos. Latinha de alumínio, de 100 a 500 anos. Copo plástico, de 200 a 450 anos. Pessoal, por isso que às vezes não, né? Que na escola, locais de trabalho, etc., está se incentivando a usar a garrafinha de água, o seu copo de água. Por quê? Cada copinho plástico vai demorar de 200 a 450 anos para se decompor no ambiente. Então, quanto menos nós usarmos, melhor. Aí está o consumo sustentável, não é mesmo? Fralda descartável, cerca de 600 anos, meu Deus. Metal, né? Mais de 250 mil anos. Pensa. Vidro indeterminado e pneu também indeterminado, que não tem. Em estudos ainda não acharam uma quantia de tempo que eles demoram para se decompor no solo. Diminuir o consumo, aumentar a reutilização dos materiais e adotar a reciclagem são alguns exemplos de comportamentos individuais que contribuem para a redução de resíduos, de lixos. A reciclagem é o reaproveitamento do lixo descartado de modo a originar um novo produto e diminuir o acúmulo de resíduos no ambiente. Vai reciclar, ele volta, faz o que tem que ser feito naquele tipo de material e volta para as empresas para transformar em um objeto novo, tá? Trata-se de um conjunto de técnicas e procedimentos que tem início na separação do lixo, de acordo com os diferentes materiais de decomposição, e vai até a sua transformação em outro produto. A reciclagem ajuda a reduzir a poluição do ar e da água, a aumentar a vida útil dos aterros sanitários e a reduzir a quantidade de lixo no ambiente, principalmente o de difícil decomposição, como vidro e plástico, por exemplo. Ela também diminui a extração de recursos naturais utilizados como matéria-prima e o consumo de energia associado a ela. Por exemplo, o alumínio é produzido a partir da bauxita, um recurso mineral não renovável extraído do solo. Esse processo industrial consome grande quantidade de energia elétrica e água, além de eliminar muito gás carbônico na atmosfera na maioria das vezes. É mais vantajosa a reciclagem das latas e outros produtos de alumínio do que a fabricação de produtos novos. Esse símbolo ali das 3 setas, se vocês verem ele, quer dizer que é o símbolo da reciclagem, que vai indicar que materiais podem ser reciclados e os locais de descarte desses produtos, tá? A reciclagem, olha lá embaixo da foto, a reciclagem de 1 kg de alumínio economiza a extração de cerca de 4 kg de minério de bauxita. Então, quer dizer, se eu reciclo, eu vou estar ajudando o meio ambiente. Para gerar 1 kg de alumínio, são necessárias cerca de 75 latinhas de refrigerantes, suco ou bebida alcoólica. Então, o processo de reciclagem depende em grande parte da participação dos cidadãos por meio da separação do lixo por tipo de material antes do descarte. Existe um padrão de cores para essa separação conforme a imagem a seguir. Nós vamos ver já já, tá?
Algumas cidades fazem coleta seletiva, isto é, o serviço de recolhimento dos resíduos separados previamente no local onde foram produzidos e seu devido encaminhamento para que sejam reaproveitados. As cidades que não oferecem o serviço de coleta seletiva normalmente disponibilizam um local para o encaminhamento dos resíduos recicláveis, de onde serão levados para o reaproveitamento. A reciclagem contribui significativamente para a redução do acúmulo de lixo no planeta. Porém, ainda é de extrema importância para a conservação e recuperação ambiental a redução do consumo, a opção por materiais mais duráveis e o reaproveitamento ao máximo dos produtos, reduzindo dessa forma o volume de descarte do ambiente, né? Aqui nessa imagem nós estamos vendo que são as cores usadas no Brasil para separação dos resíduos, né? O papel é o azul, plástico vermelho, vidro verde, metal amarelo, resíduos orgânicos, que são os restos alimentares que não reciclamos, né? Ou mesmo papel higiênico, a gente tem que colocar ali. É o marrom e o alaranjado são os resíduos perigosos, tá? Eu coloquei ali uma flechinha, pessoal, e um lembrete. Esses resíduos perigosos incluem eletroeletrônicos, pilhas, baterias, lâmpadas e produtos químicos, entre outros, né? Porque eles não são nem orgânicos e eles também não são recicláveis, tá? Como as pilhas e baterias, elas têm uma química dentro dela que contamina o solo. Então, não podemos jogar nos lixos, nos resíduos orgânicos e nem no reciclável, porque não é reciclável, ok? Agora, nós vamos para os exercícios. No exercício 1, vocês vão ter que relacionar os itens. Então, olha lá no A, redução do consumo, B, reflorestamento, C, energias limpas e D, desenvolvimento sustentável. Vocês vão ler as alternativas ali embaixo, né, entre parênteses, e colocar as letras correspondentes a cada item que eu li ali em cima, ok? No 2, assinale a alternativa que descreve corretamente uma maneira de promover o desenvolvimento sustentável. Observem as alternativas. Qual delas vai ser uma alternativa que vai nos dar uma maneira de promover o desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento correto, referente ao ambiente, a essa parte, né, do verde, etc. 3. A degradação ambiental decorrente do desenvolvimento industrial é uma situação que começa a se modificar com base em um novo conceito, o desenvolvimento sustentável. Leiam as alternativas, se precisar volta no comecinho da teoria, que aí vocês vão conseguir responder sobre o desenvolvimento sustentável, tá? Exercício 4. Escreva em cada lata de lixo o tipo de material que deve ser colocado de acordo com a cor e desenhe um exemplo de resíduo encaminhado para cada um deles. Então, aqui, nos retângulos que estão embaixo aí da página, vocês devem escrever o tipo de material que devemos colocar em cada lata, como os que vimos na página 173, tá? Plástico, metal, papel, etc. E nos retângulos ali em cima, nos maiores, vocês vão desenhar, aliás, um exemplo de cada material. Exemplo, no plástico, vocês vão desenhar uma garrafinha plástica, um copo plástico, o que vocês quiserem. E assim com os demais. Pode ser um desenho só, tá? 5. Sobre a coleta seletiva, assinale a alternativa correta. Bom, a coleta seletiva aqui vai dizer respeito à reciclagem, à separação dos materiais para reciclagem. Então, vocês vão ler as alternativas e responder a correta referente à coleta seletiva, tá? 6. Associe as colunas. Então, pessoal, aqui no exercício 6, vocês vão fazer de acordo com as cores, tá? Olhem lá, as letras que estão nas cores. Amarelo o A, alaranjado o B, o marrom C, porque é um marrom ali, eu imagino, né? E vocês vão colocar as letras na coluna que estão os materiais e depois nos exemplos. Então, vamos fazer um de exemplo. A cor amarela, né, é a letra A. Você vai procurar qual material na segunda coluna e colocar a letra A, que no caso é o quê? Metal. Acharam ali?
Então, vocês vão colocar a letra A no metal. Depois, na terceira coluna, vocês terão que colocar a letra A nos objetos feitos daquele material, que o do nosso exemplo aqui são as latas de refrigerante e panela de ferro. Aí vocês têm que colocar a letra A. Isso vocês façam, então, com as demais letras, ok? Bom, quinto ano terminamos ciências, tá? Eu coloquei só um lembretinho para vocês sobre consumo consciente. Pare e faça diferente. Então, é uma forma da gente pensar, né? Vamos consumir de forma consciente para consumir somente o necessário, tá? Fiquem com Deus, quinto ano. Beijos.